Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Escudeiro mais uma vez. Só para mostrar para vocês a parte que eu estou estudando agora aqui de Java, que é o TDD, que é Testes Unitários com JUnit, que é uma biblioteca específica de Java para isso, tá? Aqui a gente fez um código simplesinho, só para exemplificar o início de como trabalhar com o TDD, tá? Nós temos aqui uma classe calculadora, que por padrão ela tem o método soma, que recebe dois valores inteiros e retorna a soma deles, né? E primeiro padrão aqui é o seguinte: toda vez que a gente vai trabalhar com TDD, com JUnit no Java, por convenção, a comunidade pede que a gente crie uma classe específica para os testes, que ela vai ter o mesmo nome da classe principal com o teste em inglês no final do nome. Então, se eu tenho aqui a classe calculadora, eu tenho a classe de teste, calculadora teste, tá? Qual que é o objetivo dessa classe teste? Primeiro ponto é automatizar os testes para que a gente possa manter ali a integridade do nosso sisteminha e venha facilitar a manutenção dele lá na frente conforme ele vai tendo alterações, né? Vamos pensar que antigamente tudo que é teste tinha que ser feito de forma manual e o manual ele é chato, ele dá trabalho e por ser manual ele é passível de erros. Não que se eu não programar corretamente o teste também não possa ter erros, mas é mais chance de eu errar fazendo tudo por conta própria do que criar uma estrutura certinho, que uma vez que ela está validada que está ok, ela não vai falhar. Se der pau, é porque na alteração que foi feita no sistema tem um erro que eu preciso revisar. A gente vai ver isso na prática já, tá? Então, até para exemplificar aqui de forma fácil, temos então a classe calculadora com o método somar, que vai receber dois inteiros e vai retornar a soma desses dois inteiros. Normalmente, o que a gente faria para criar um teste? A gente poderia criar uma classe com o método main para executar tudo isso daqui, e a gente iria chamar, instanciar o objeto calculadora, depois chamar o método somar, e a gente tem que pensar em todos os cenários que tem. Então, como assim todos os cenários possíveis de alimentação liderados pelo usuário? A soma de dois inteiros, 3 mais 2, vai funcionar, vai dar 5. Mas se eu somar com o zero, vai funcionar? Se eu somar dois zeros, vai funcionar? Se eu somar número negativo, vai funcionar? Então aqui é um exemplo simples onde a gente percebe que a gente tem vários cenários diferentes e todos eles têm que ser validados. E imagina a gente criar na mão ali, um a um, as invocações ali do método para testar o cenário. Eu posso esquecer de testar algum, eu posso deixar um bug passar porque eu não percebi. Sem falar que eu tenho que estar criando ali, executando um a um na hora e olhando para o console para ver se vai dar certo ou não. Vamos dar uma olhada aqui na classe de teste, que é a calculadora teste, que ela já está pronta com os métodos ali para validar, para a gente fazer o teste unitário automatizado, tá? Com JUnit. E para a gente ver que é bem simples, tá? Então, mais uma vez lembrando, classe principal calculadora com o método somar e vai receber dois inteiros e retornar o resultado da soma. Ok. A classe calculadora teste, o que ela faz? Ela não tem o método main, ela não precisa disso. Porque toda vez que a gente criar aqui um teste, um método para testar, a gente vai colocar antes do método essa anotação @teste. E essa anotação @teste faz o compilador do Java entender que isso é um teste usando JUnit, porque ele está fazendo a importação aqui do JUnit, né? E com isso a gente vai conseguir executar aquele método, mesmo sem ter o método main para poder executar ele, tá? Outra particularidade que a gente percebe aqui, para cada cenário que a gente tiver de teste, a gente vai ter um método diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui ó, o método somar dois positivos, somar dois negativos, somar um positivo com negativo, somar um positivo com zero e somar dois zeros. Poderia ter outros cenários aqui, eu tenho que sempre pensar em todos os cenários possíveis, tá? Depois disso, a gente percebe aqui que a nossa calculadora teste, então, a nossa classe de teste, ela está instanciando, a primeira coisa que eu estou fazendo, instanciando a classe calculadora. Poderia instanciar dentro de cada método, mas por que eu não instancio dentro de cada método? Porque eu não quero ficar repetindo o código. Então, eu instancio ela aqui em cima, dentro da classe, mas antes de todos os métodos, porque aí o escopo dela vai ser como se fosse global dentro dessa classe. E aí eu posso reaproveitar essa referência calc em cada um dos métodos, tá?
Da mesma forma, eu criei aqui uma variável do tipo inteiro chamada soma, antes dos métodos, para que ela seja global e eu possa estar utilizando elas dentro de cada método, tá? Partindo desse princípio, eu criei aqui cada método voltado para teste de um cenário. Como a gente já viu, somar 2 positivos, somar 2 negativos e assim por diante. E dentro tem a lógica. Ele chama a variável soma para guardar a invocação do método somar. Lembra do objeto calc que a gente criou aqui em cima, a referência calc? Ela está aqui dentro sendo utilizada para eu ter acesso ao método somar, que vai receber 2 inteiros e vai me retornar o resultado. Nesse caso eu não preciso do system.out.println. Eu não vou mostrar nada no console, eu quero saber se vai dar certo e ponto. E para isso eu vou usar esse outro método aqui do JUnit, que é o assertions. O assertions, ele vai me dar acesso à classe que é assertions, vai me dar acesso ao método assertEquals, que vai permitir eu colocar a expectativa, o que eu espero receber como resultado dentro da variável soma. Então, ou seja, eu estou tendo a variável soma, que vai receber o resultado do método somar, que é a soma de 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. Então, eu já estou prevendo aqui que eu quero receber 5. Toda vez que eu rodar isso aqui, se o resultado for igual a 5, deu certo. Ele vai me dar o feedback que deu certo. Se o resultado for diferente de 5, ele vai me dar o feedback de que deu errado. E aí eu vou investigar o que erro está dando, o porquê que essa soma de 3 mais 2 não deu 5. Esse é o raciocínio. E o mesmo vale para os outros. Menos 3 mais menos 2, eu estou somando dois valores negativos. Então é possível somar. Só que vai ser um valor de resultado negativo no final. Menos 3 mais menos 2 é igual a menos 5. Eu estava devendo 3, passei a dever mais 2, estou devendo 5, tá? E a mesma coisa para os outros, para ver que todos os métodos têm o @teste como anotação inicialmente, para que ele seja interpretado como um método de teste. E aí perceba que tem um play, um botãozinho de play, antes de cada método, porque eu posso executar ele individualmente. Mas eu também posso executar ele, que é a forma que praticamente a gente vai sempre executar, na sequência e automaticamente pela assinatura da classe. Então, se eu vier aqui na assinatura da classe, eu tenho um play que vai executar tudo. E se eu vier na assinatura do método, eu tenho um play para aquele método específico. Vamos testar? Ó, eu já coloquei aqui os valores correspondentes. Se soma 2 inteiros, eu tenho 2 inteiros. Se soma 2 negativos, eu tenho 2. Se soma um positivo com negativo, eu tenho aqui também. Soma 2 positivos, né? Aqui não 2 inteiros. E assim sucessivamente. Ó, soma com 0, soma de 2 zeros. E a expectativa para cada um deles. Eu vou rodar primeiro, individualizado, só esse método somar 2 positivos. Eu vou clicar aqui, eu tenho duas opções. Lembrando que eu estou usando a IDE IntelliJ, tá? Mas serve para qualquer outra IDE. Eu posso rodar o método para validar se vai dar certo. E eu posso debugar o método. A gente vai debugar depois, tá? Eu vou dar um run aqui. Ele rodou. Deu um feedback verde ali. Não sei se vocês perceberam que a linha aqui embaixo, cada IDE ela dá de uma forma, mas sempre é verde quando dá certo e vermelho quando dá errado. Eu vou rodar de novo. Presta atenção que logo aqui abaixo dessa parte aqui do título vai ficar uma linha verde porque deu certo, depois ele vai dar o retorno que encerrou e vai aparecer aqui testes passed, ou seja, testes que passou certinho, 1 de 1. Se tivesse 3 testes, um tivesse dado erro, teria 2 testes passaram e um deu erro. Só que teria o feedback em vermelho. Assim como aquele mostra qual foi o método que foi testado e que passou, verdinho que passou. Teria uma informação de erro aqui. Vamos rodar agora esse de baixo e perceba que ele vai dar o feedback verde aqui de novo. Ó, run. Olha lá. Feedback verde deu e passou. Um teste passou verdinho aqui. Então, tá dando certo, nosso código está correto. Ah, como que eu sei que vai dar errado? Eu vou provocar um erro aqui. A soma de 3 mais 2 é 5. Mas eu vou colocar que eu estou esperando 6. Está errado, nunca vai ser 6. Mas é só para provocar o erro. Eu vou rodar o teste agora e ele vai dar um erro. Ele vai dar o feedback em vermelho. Ó, vermelho. E deu erro, estourou o erro. Só que antes dele dar essas exceptions todas aqui, ele dá aqui claramente. Ele esperava um 6 e ele recebeu um 5. Isso é legal,
Porque ele estava lhe dando o valor da variável soma. Ele esperava 6 como resultado dessa soma aqui dentro de soma. Mas ele recebeu um 5. E 5 não é 6. Por isso deu um erro. E aí eu consigo, ele me dá essa exception aqui. E aí eu consigo, ó, ele marca aqui, tá vendo? O xizinho que não passou, ó, testes failed. Falhou, então ele marca aqui o nosso retorno, tá? Se eu voltar aqui para 5, ele vai passar de novo, porque é o correto. 3 mais 2 é igual a 5. Inclusive tem indicação aqui ó, de que tinha dado erro. Eu vou rodar e ele vai passar de novo. Quer ver? Ó? Ele vai rodar, feedback em verde, passou, ok. Eu estou executando um a um. Na prática, a gente não vai fazer isso. A gente, uma vez que montou todos os métodos aqui que vão testar todos os cenários possíveis para aquela nossa funcionalidade, olha que legal. Se eu vier aqui em calculador e alterar qualquer coisa, depois que eu alterar, eu posso simplesmente vir aqui e executar. E ele vai testar todos os cenários que eu quero. E tem que continuar funcionando. Se der erro, é porque alguma coisa que eu mexi aqui está errado. É uma forma mais rápida e dinâmica de eu testar o meu código para não ter que ficar montando ali na hora. Chama o método, aí vai na tela, aí informa, não, eu testo aqui de uma vez só, ele já executa tudo e tá tudo certo. E é o que eu vou fazer agora, eu não vou executar individualmente pelos métodos, eu vou executar pela assinatura da classe, tá? Então quando eu vim aqui, entenda que porque eu estou chamando na classe, ele vai rodar, ele até mostra diferente, ele vai rodar o teste por completo. Eu poderia usar o atalho Ctrl Shift F10, mas eu vou dar um run aqui, ó. Vou rodar a classe toda. Ele vai validar todos os testes, papapá, feedback verde, acabou. Olha lá, testei o meu módulo todinho. Olha quanto tempo que eu demorei. Eu não demorei nada. E eu já tenho aqui, ó, os 5 testes passaram, ó. Testes passed 5, de 5. Todos eles aqui com feedback em verde, tá vendo? E vamos debugar isso aqui para encerrar esse vídeo que ele tá ficando longo, só pra gente ver. Vamos colocar os breakpoints. Eu vou colocar aqui na parte onde ele me mostraria a expectativa, tá? Vou fazer isso para todos eles. Os métodos, né? Só para os métodos que vão validar. Vou clicar aqui em cima na classe para ele começar daqui. E vou rodar como debug. Ele rodou, vai parar no primeiro método, onde ele está dizendo soma igual menos 5. É o que eu esperava? A soma de menos 3 mais menos 2 é igual a menos 5? É, ó. Por isso que ele vai dar que o teste passou. Tá o valor correto. Eu vou pegar aqui e vou para o próximo. Eu vou sair desse cara. Foi para o outro, parou no 3. Ó. Resultado lá do soma é 3. O que era esperado? 3. Então tá certo, vai passar. Ó. Soma igual a 3. Por isso que os testes estão passando. Vou para o outro. Era esperado 0. Olha o que está aqui, ó, 0. Então ele vai passar também. Vou para o outro. Era esperado 5. Soma está igual a 5. Ó. Soma igual a 5. E eu vou para o último. Era esperado 1, soma igual a 1. Então é isso aí. Então aqui eu vou abortar agora o teste. E a gente consegue ver que está funcionando bonitinho, que está passando, o que está ocorrendo no nosso código. Se tiver um erro, ele vai mostrar em que validação que deu erro. Novamente aqui, ó, se eu mudar isso aqui para 6 e pedir para testar tudo, ele vai dar o somar 2 positivos como erro. Quer ver? Eu quero rodar. Rodou. Ó, feedback, ó lá qual não passou, ó. Somar 2 positivos, todos os outros passou. Então a gente consegue saber de forma rápida em qual parte do nosso sistema está dando pau. Qual é o tipo de método que ele está puxando ali que está dando erro? É quando ele soma 2 positivos. Aí eu vou investigar o porquê que está dando esse erro. O esperado era 6 e ele está retornando 5. Mas por que para os outros está passando e para esse não? Então isso é bem legal, se torna bem rápido a validação, né, o teste do nosso sistema. E toda vez que a gente começa a fazer orientado a objetos, mas orientado a testes, a gente garante uma entrega de qualidade de fato para o nosso cliente ou para a nossa equipe, para o nosso coleguinha ali. Então essa é a parte que eu estou estudando agora. Encerrando esse vídeo, eu vou continuar com o módulo de TDD com JUnit em Java. E espero estar compartilhando aqui com vocês essa parte, porque conhecimento sempre deve ser compartilhado, beleza? É isso aí, vou rodar mais uma vez aqui, vai passar todos os testes, né? Vão passar todos os testes. Ó, tá rodando, passou tudo. É isso aí, até a próxima, valeu!